Bom dia, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, 18 de novembro, segunda-feira, vamos iniciar esta semana falando sobre esquizofrenia, que é considerada pela psicopatologia um tipo de sofrimento psíquico grave, caracterizado principalmente pela alteração no contato com a realidade. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para a pastora Georgina e para o pastor Erasmo, lá do bairro Parque do Sol. E o nosso time de futebol aí, pastora? Vamos lá, firme! Pastora Georgina, que faz um trabalho excepcional à frente dos seus fiéis, e o pastor Erasmo também, lá no Parque do Sol. Um abraço especial para a aniversariante do dia de hoje, Lindete Faustino da Silva, grande liderança ali da Vila Margarida, da Associação da Terceira Idade. Lindete, que Deus te ilumine sempre. Eu gosto muito da sua pessoa, te admiro muito. Nós temos uma história em comum. Parabéns, que você possa sempre ter êxito na sua jornada. E um abraço para o distrito de Piraputanga, lugar com belas paisagens e com pessoas amigáveis. Bons locais para pescar é o que não faltam na região. O Rio Aquidauana faz margem com Piraputanga, e é lá que a turma gosta de pescar aquele pintadão. Um pintado e um dourado que faz parte da culinária do Pantanal Sul-Mato-Grossense. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena, que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. A pessoa esquizofrênica pode ficar fechada em si mesma, com o olhar perdido, indiferente a tudo o que se passa ao seu redor. A esquizofrenia pode ser caracterizada por dois ou mais conjuntos de sintomas, como alucinações visuais, sinestésicas ou auditivas, delírios, fala desorganizada, incompreensível, catatonia e sintomas depressivos. A esquizofrenia compõe o grupo das psicoses. É hoje encarada não como doença, mas sim como um transtorno mental, podendo atingir pessoas de qualquer idade, gênero, raça, classe social. Segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 1% da população mundial. Sobre este assunto, vou conversar com meu amigo, médico psiquiatra, Dr. Kleber Meneghel Vargas. Bom dia, Kleber. Bom dia, doutor. É um prazer tê-lo mais uma vez no nosso programa. Sempre que por aqui você passa, as pessoas ligam, te elogiam pela postura, pela forma objetiva de oferecer informações ao nosso telespectador. E por isso, Dr. Kleber, eu quero inicialmente te perguntar, como é que a gente identifica uma pessoa com esquizofrenia? Inicialmente, o paciente com quadro de esquizofrenia, ele não normalmente começa já tendo delírios e alucinações. O que você habitualmente observa nos quadros é que o paciente começa a ficar isolado, começa a ter alguns comportamentos diferentes do que ele tinha, ele começa a ter atitudes estranhas, como falar sozinho, como fazer coisas que ele não fazia, alteração do sono. Só com a evolução da doença mesmo, quando o paciente começa realmente a entrar em crise, é que começam os delírios, né? Então a pessoa começa a achar que está sendo perseguida, ou até mesmo delírios mais bizarros, como achar que algum extraterrestre colocou um chip na cabeça da pessoa, ou que tem câmeras filmando, ou ele realmente relatar que está ouvindo vozes, que o mandam fazer coisas muitas vezes bastante inadequadas, como agredir uma pessoa, não tomar banho, né? Os autocuidados também, com o passar do tempo, o paciente começa a ter. Então você observa que o paciente às vezes fica dias sem tomar banho, sem se alimentar corretamente. Então a partir desse momento você pode, melhor dizendo, você necessita, né, um acompanhamento de um especialista para avaliar isso daí. Quer dizer, a pessoa esquizofrênica, ela tem um surto, ela passa por uma alteração sistemática que mexe com ela, mexe com a família que está ao seu redor, mas a pessoa mesmo, quem está com esse transtorno, porque não é uma doença, né? É uma doença. É uma doença e é um transtorno, né?
ela sabe, ela tem noção que ela está passando por isso, ou ela acha que está tudo normal? Infelizmente, da maioria das vezes não, ela não consegue perceber. A gente diz que ele não tem insight sobre a doença, ou seja, ele não tem consciência da morbidade. É o que a gente chama de ego sintônico, ou seja, a pessoa não percebe que está doente. É diferente, por exemplo, de um quadro, por exemplo, de depressão, que a pessoa fala, poxa, eu estou triste, eu estou desanimado. A pessoa com esquizofrenia, na maioria das vezes, ela não percebe que está doente, ela não percebe que aquilo é uma alucinação, que aquilo é um delírio, ela realmente acredita naquelas coisas. E por isso, muitas vezes, que ela pode se tornar violenta. Por exemplo, ela acha que está sendo perseguida e que as pessoas querem matá-la. Então, de alguém diz, fulano, você não está bem, vamos procurar um médico. Ele começa a achar, não, se eu for num médico, talvez esse médico esteja em conjunto com essas outras pessoas, então ele vai aumentando o delírio dele. Ele acha que o que ele sente é o real, é o lógico. É o verdadeiro. Fora aquilo é artimanha, é coisas que estão fazendo para prejudicar. Eu costumo até dizer assim para os familiares, que às vezes tentam contra-argumentar, que na verdade não vai ajudar, vai deixar o paciente às vezes até mais nervoso, né? Você vai gastar apenas saliva mesmo. Eu costumo fazer dou um exemplo, né? Muito simples. Eu falo assim, isso aqui que você está vendo é uma cor, é branco. Né? Se eu disser que isso aqui é verde, não vai virar verde porque eu estou dizendo que é verde. É a mesma coisa, ele está vendo de um jeito que não adianta você argumentar, por mais lógico que seja a sua argumentação, que não vai quebrar aquele delírio. Isso mexe muito com os familiares, doutor? Muito. A princípio é muito difícil até a aceitação da doença, né? O que é importante, eu acredito, é que quando comecem os sintomas, procurar sempre que possível, mais rápido, um especialista. Por quê? Porque nem sempre ter sintomas de psicótico significa que a pessoa tem esquizofrenia. Né? Às vezes ela tem um tumor, às vezes ela tem um problema somático aí grave que pode estar causando isso daí. E quanto antes você tratar a esquizofrenia, melhor é o prognóstico, melhor é o resultado. A esquizofrenia se instala, Dr. Kleber Meneghel Vargas, em qual faixa etária predominante? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos.